Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é terça, 30 de abril e este é o seu Diário Econômico. Eu achei promissora a resposta dos mercados nesse comecinho ali de semana. Indo por partes, né? Primeiro a gente teve mais uma estilingada da moeda japonesa, que vinha desvalorizando contra o dólar e piorou bem ali na virada dos últimos dias, mas deu uma boa acalmada, provavelmente com alguma atuação do BC japonês. O Japão está no meio de um feriado aí de uma semana e o mercado foi para cima, comprou dólar contra ien. Até por isso que as autoridades não foram explícitas em dizer que eles atuaram mesmo na moeda para controlar o ien, para deixar justamente o comprado em dólar com uma pulguinha atrás da orelha. As moedas asiáticas, em geral, eles têm sofrido mais que as outras essa onda de dólar forte que a gente está vendo nos últimos tempos. Basicamente porque os juros não precisaram subir tanto lá na Ásia, já que a inflação por ali tem uma cara melhor do que para o resto do mundo no relativo. A moeda chinesa era uma que vinha desvalorizando também conforme o BC lá deixava ela andar, mas os analistas discutiam se eles não podiam deixar depreciar bem, né? Ou seja, lá também dá uma bela piorada na moeda, o que seria um choque negativo para as outras emergentes. Quando a moeda chinesa piora, aqui piora legal. Então esse alívio no ien foi bem recebido, vamos só ver o quanto que isso aí vai durar, né? Outro evento relevante foi o Tesouro Americano aumentando, na verdade, as suas estimativas de necessidade de captação, diferente do que eu comentei ontem, e diferente do que o mercado esperava. Basicamente ficou 40 bi acima da previsão de janeiro, né, o quanto que eles vão ter que levantar de dinheiro nos próximos meses, só que mesmo assim não fez preço, os mercados não pioraram. Os mercados poderiam ter piorado, só me explicando, porque se o Tesouro precisa captar mais, o mercado pode cobrar mais, certo? O que acaba pressionando a curva de juros americanas para cima. Na quarta agora, eles ainda vão dizer pra gente qual que vai ser a composição desses títulos que eles têm que comprar, que é importante pra gente saber se tem muita coisa de curto prazo ou não. Aliás, essa é outra ansiedade dos investidores, porque hoje mais ou menos 20 a 25% da dívida americana que está na mão do público vence em menos de um ano. Patamar que não se via, aliás, desde antes da crise do subprime lá de 2008. Tudo anda junto, né, gente? Os juros já não são mais zero nos Estados Unidos, como a gente viu ali depois de 2008 até agora, e o prazo médio da dívida americana também já não é mais super longa. Pensa comigo, se os juros no Brasil fossem zero, o melhor a se fazer seria justamente tomar crédito de longuíssimo prazo, certo? Agora que o juro americano está subindo, obviamente essa duração, né, da dívida vai diminuindo. Mas enfim, o mercado digeriu bem tudo isso. A verdade é que os juros americanos têm subido, mas nem tanto por uma percepção de risco fiscal alto ainda. O fluxo de renda fixa para os Estados Unidos, por exemplo, tem sido bem forte. Está batendo aí mais de 500 bilhões de dólares nos últimos 12 meses e boa parte disso tem ido em direção à Treasury. Já aqui, o nosso Tesouro Nacional divulgou um déficit de 1,5 bilhão de reais, pior do que os analistas estavam estimando. É importante perceber que as receitas aqui no Brasil foram positivas, nas suas principais linhas, né? E com destaque para a arrecadação da Receita Federal, que está subindo uns 10% ao ano acima da inflação. E mesmo assim o número foi pior. Basicamente porque as despesas cresceram 4% em termos reais, com a Previdência subindo 6%. A verdade é que os gastos do governo estão num ritmo mais intenso do que o esperado, já quando a gente desconsidera ali é toda aquela antecipação de precatórios. Tem que se pergunte, inclusive, quanto que o limite de gastos que o governo colocou ali no primeiro ano do presidente Lula, quanto que ele consegue, de fato, sobreviver nesse compasso que as despesas estão crescendo. Lembrando que o governo não quis contingenciar essas despesas, né? Então, basicamente, qual que é a explicação? Como eu li muito bem na internet, né? No Brasil, a arrecadação subindo acaba virando risco fiscal. Ou, como diz aquela outra expressão, dinheiro na mão é vendaval. Para o dia, em ordem cronológica, importa primeiro o PIB e a inflação da zona do euro, que sai daqui a pouquinho. Enquanto a atividade lá na zona do euro deve acelerar frente ao TRI anterior, a inflação pode voltar a melhorar, dando mais um passo em direção à meta deles de 2%, alimentando com isso a ideia de que agora é o BC europeu o candidato a cortar antes os juros. E aqui no Brasil é dia de mercado de trabalho. Nosso desemprego pode ficar acima de 8%, mas quando a gente tira os efeitos sazonais desse período, ainda é uma taxa que ficaria parada perto das mínimas recentes. Para a criação de vagas formais, que sai mais para tarde, a gente tem um número aqui um pouco mais baixo do que o consenso, na verdade é o mais baixo das previsões, de uma criação ali de 120 mil postos, mas que ainda é um número bastante saudável.
Passada toda essa agenda econômica do dia, talvez comece a prevalecer uma cautela extra nos ativos brasileiros, dado o nosso feriado e a batelada importante de dados que saem na quarta-feira lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.